que ela é relacionada à experiência sensorial e emocional desagradável causada por lesões tissulares reais ou potenciais. Beleza, né? Tá batendo aí com o diagnóstico do meu paciente. Então, o meu diagnóstico de enfermagem vai ser o quê? O meu paciente ele apresenta uma dor aguda relacionada a agentes lesivos, né? É, lesões que ele apresentou ali, lesões tissulares que ele apresenta naquele momento. Ele não tem nenhum fator de risco, tá, relacionado a essa dor aguda. E a característica definidora para me auxiliar nesse diagnóstico de enfermagem é o quê? O relato do verbal do meu paciente de que ele está com dor e a fáscias de dor do meu paciente, tá? A gente tem essa questão aí, pessoal, dentro da enfermagem, ali vocês vão ver que ela está escrito diferente, fáscias, né? O que que vai ser isso? São expressões que o meu paciente dá. Ele pode me dar uma expressão de dor, ele pode me dar uma expressão de tristeza. Eu tenho o relato verbal dele, porém eu observo muita face dele também, tá bom? Risco de infecção. Um título aí para o meu diagnóstico de enfermagem. A definição dele está de acordo, né? Risco aumentado de invasão por micro-organismos patogênicos, né? E aí, no caso, como é um risco, né? Eu não estou trabalhando aí com diagnóstico completo, igual foi o de cima, dor aguda, eu não vou ter fator relacionado a isso. Porque todo diagnóstico que ele vem risco, não quer dizer que o meu paciente ele tem aquele problema. Então, ele não vai ter um fator relacionado a esse risco, porque ele não foi diagnosticado ainda com isso, né? Eu estou vendo que por conta de um pós-cirúrgico aí, de uma cirurgia infectada, né? Vamos por uma cirurgia de apendicite. É considerada aí uma cirurgia infectada. Então, ele tem um risco ali de infecção pós-cirúrgico, né? Não quer dizer que ele tá com uma infecção pós-cirúrgica, mas ele pode desenvolver. Então, eu não vou ter um fator relacionado. Mas o meu fator de risco para ele desenvolver esse risco de infecção são o quê? Procedimentos invasivos. Ele abriu para fazer uma cirurgia de apendicite. Então, por esse procedimento invasivo, é que ele está correndo esse risco de desenvolver uma infecção, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho da terceira etapa, né, que é o planejamento. E aí está dentro da resolução aí do COFEN 358 de 2009. Ela é a terceira etapa do nosso processo de enfermagem. Ela vai estar vinculada aí à determinação dos resultados que se espera alcançar. O enfermeiro utilizou o NANDA para buscar ali os diagnósticos daquele paciente de acordo com a patologia dele ou de acordo com a queixa principal dele. Eu já estou com todo o meu diagnóstico de enfermagem ali prontinho. Então, ele vai para a etapa ali do planejamento, ele vai ali, através desse diagnóstico, determinar o que ele espera de resultado daquele paciente. Meu paciente, ele tem um risco para infecção, porém o médico ele já entrou com antibiótico, ele já entrou com outras medicações. Como que a gente pode diminuir, né, também esse risco de infecção? Dentro disso que eu espero, eu vou determinar aí o meu resultado. Eu vou fazer o meu plano de cuidado dentro daquilo que eu espero alcançar, tá? E nisso eu vou determinar os meus resultados. Eu espero que o meu paciente, dentro de uma semana, ele já não tenha mais esse risco de infecção. Então, 7 dias? Então, beleza. É isso daí. Dentro do planejamento de enfermagem, eu vou colocar o que eu espero alcançar, tá? Que dentro de 7 dias, esse meu paciente, ele não tenha mais esse risco aumentado aí para contrair uma infecção, por conta do processo invasivo que ele sofreu, tá bom? Então, vai estar relacionado à determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas aí frente às respostas da pessoa, da família ou da coletividade humana. Então, toda etapa a gente vai estar sempre falando aí sobre pessoa, família ou coletividade humana
em um dado momento do processo de saúde e doença, sempre vai estar relacionado a isso. Ele é contínuo? Sim, ele é contínuo. Por quê? Diferente do médico, que é um diagnóstico ali frente a uma patologia e é constante, não muda, o diagnóstico de enfermagem, ele pode sofrer alterações conforme a gente vai fazendo a nossa avaliação de enfermagem. Eu espero alcançar isso, mas eu não obtive algo positivo. Então, eu volto lá para o início e eu vou formular tudo de novo. A gente vai mudando, a gente vai pondo aqui. Nossa, eu pensava que o meu paciente eu pudesse acabar com esse risco dessa infecção aí durante 7 dias. Porém, meu paciente desenvolveu uma infecção. Então, eu vou lá no meu histórico de enfermagem, paciente com infecção pós-cirúrgica, né? É uma queixa nova. E aí eu venho para o meu diagnóstico de enfermagem relacionados a essa infecção pós-cirúrgica, venho para o meu planejamento de enfermagem de novo, que agora vai ser o quê? A gente vai buscar aí ações e intervenções para conter o processo de infecção pós-cirúrgica que esse paciente desenvolveu. E aí eu vou ter novamente um novo resultado esperado, tá bom? Então, por isso que a gente fala que é contínuo, porque nem sempre o que a gente espera de resultado, a gente consegue alcançar ele e liberar aquele paciente ali da nossa unidade, da gente interromper esse momento de processo saúde e doença em que ele se encontra, tá bom? E mesmo assim, quando ele tem uma alta, alguma coisa, a gente faz o quê? A gente tem planos de cuidados para esse paciente lá no domicílio dele. A gente vai orientar, a gente vai ter planos de cuidados de enfermagem para estar orientando esse paciente. Olha, não desenvolveu uma infecção aqui dentro. Porém, o pós-cirúrgico funciona dessa forma. Então, o enfermeiro vai orientar o paciente. Ó, você não pode pegar peso aqui nesse primeiro mês de pós-cirúrgico, tá? Você tem que manter repouso. Depois de tantos dias, você vai poder retirar os pontos. Quando for retirar os pontos, tem que fazer a avaliação do local da incisão cirúrgica para ver se está sequinho ou se apresenta alguma inflamação, alguma infecção ali local. E aí, talvez, se ele apresentar infecção, né, uma inflamaçãozinha no local ali dos pontos, vamos ter todo esse processo de novo, porque aí ele vai ter que utilizar alguma coisa ali para tentar conter aquela infecção local, tá? Então, por isso, sempre a gente vai trabalhar aí com um processo que vão ter etapas contínuas, né? Porque a gente vai estar sempre ali em contato com aquele paciente, acompanhando todo esse processo de saúde e doença dele e vendo se o que a gente determinou como resultado esperado, de fato foi alcançado ou não. Se não, a gente muda de tudo de novo, a gente formula tudo de novo e a gente busca novos diagnósticos em cima daquela queixa atual, a gente faz novos planos de cuidados para aquele paciente, ou para a família, ou para a coletividade, tá bom? Bom, aqui a gente vai estar falando do NIC, também é um livro. Toda vez que o enfermeiro for fazer diagnóstico de enfermagem, ele usa o NANDA, e toda vez que ele for entrar na parte de planejamento de enfermagem, onde ele vai buscar intervenções, ele vai buscar aí ações para ajudar dentro daquele diagnóstico a mudar aquele quadro, né? A gente vai usar o NIC-NOC, tá bom? Que é o NIC, ele vai estar vinculado aí a intervenções que a gente vai pôr para o nosso paciente, tá? Ele contempla aspectos fisiológicos e psicossociais do ser humano. Então, ele vai procurar aí esses aspectos fisiológicos são os aspectos normais, né, do ser humano, e vai buscar a conhecer os psicossociais também, incluindo tratamento, prevenção e promoção de saúde, tá? Nós, da equipe de enfermagem, sempre trabalhamos com continuidade, tá bom? Então, prevenção e promoção à saúde sempre está incluído, porque ele vai sair dali, porém a gente vai dar orientações a ele para promoção e prevenção da sua saúde, para ele seguir dali para frente, seguindo essas intervenções, esses aconselhamentos que teve, tá bom?
Então, o NIC e o NOC vai estar inserido aí na etapa de planejamento. O enfermeiro ele utiliza esses dois livros para auxiliá-lo nesses dois processos aí, nessas duas fases do processo de enfermagem, tá bom? O NIC, nas intervenções, ele vai estar incluindo aí tratamento, prevenção e promoção da saúde. Não se esqueçam disso, tá? Aí embaixo, vamos lá, intervenção de enfermagem vai ser qualquer tratamento baseado no julgamento e conhecimento clínico. Então, não é qualquer coisa, né? A gente tem um conhecimento clínico, a gente tem um conhecimento científico ali da enfermagem, tá? E é em cima disso que a gente trabalha que seja realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados do paciente e cliente. Então, a gente tem o diagnóstico da patologia, o médico já fez, e o médico também já prescreveu o tratamento. A gente vem aqui com esse diagnóstico de enfermagem, com nossas intervenções de enfermagem, para quê? Buscando acelerar esse processo de recuperação, melhorar os resultados que a gente espera que esse paciente ele alcance ali durante esse processo que a gente está cuidando dele, tá bom? Trata-se de uma ação autônoma, tá? Executada com base científica e em benefício do cliente, relacionada a um diagnóstico de enfermagem. Eu nunca vou poder dar uma intervenção de enfermagem se eu não tiver um diagnóstico de enfermagem. Por isso que eu ressalto novamente, o processo de enfermagem, todas as etapas são importantes. E se a gente trabalha com algo sistemático, a gente segue aí algo sequenciado, tá? Uma etapa complementa a outra. Então, se a gente não tiver diagnóstico de enfermagem, só tiver o histórico antes, a gente vai ter planejamento? Não, a gente não vai ter planejamento, tá bom? Porque o planejamento ele é uma intervenção onde nós vamos incluir tratamento, prevenção e promoção da saúde daquela pessoa. Então, se eu não tiver um diagnóstico, se eu não tiver um rumo ali do que aquele paciente tem, eu não tenho como buscar intervenções para a gente conter esse quadro dele, tá bom? Bom, aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre o NOC, tá? O NOC ele vai estar muito relacionado ali com critérios de avaliação. Ele também vai estar vinculado aí na última etapa do processo de enfermagem, tá bom? Quando a gente for aí avaliar, fazer a evolução desse paciente. Então, durante ali o planejamento, a gente também utiliza ele, por quê? Porque quando eu vou buscar uma intervenção para o meu paciente, eu preciso ter alguns critérios de avaliação. Por exemplo, se o meu paciente tem dor aguda, eu vou usar o NOC, tá? Para descobrir aí, para fazer um controle de dor, tá? Reconhecimento do início da dor. Aí a gente vai ter aí a pontuação, primeiro quadrinho, nunca demonstra, raramente demonstrado, algumas vezes demonstrado, frequentemente demonstrado, consistentemente demonstrado. Se lá atrás a gente fez aquele diagnóstico de dor aguda e a característica presente para esse diagnóstico era porque o paciente teve um relato verbal que ele estava sentindo muita dor, e a gente viu que a expressão dele realmente era de dor, qual é a pontuação que a gente pode dar aí para essa avaliação do meu paciente? Pode ser um 5, né? É uma dor ali consistente, ele demonstra isso ali desde a hora que ele chegou ali para mim. Então, beleza. Então, a gente vai pontuar. E o uso de medidas preventivas. Esse paciente, ele tá com dor aguda, mas tá, beleza. O que que esse paciente anda fazendo? Será que ele está se prevenindo? Ele tem tal problema, ele tem um problema aí de fibromialgia. O uso de medidas preventivas nunca é demonstrado? Então, a minha pontuação para ele vai ser 1, tá bom? E ali embaixo a gente vê os resultados esperados,
que vai estar relacionado ao outro. Então, o NIC-NOC, ele sempre anda junto, tá? Ele vai estar falando aí sobre as minhas intervenções, sobre os meus critérios de avaliação e os meus resultados esperados. Então, quando eu chego na etapa de avaliação, eu vou fazer o quê? Eu vou ver se eu alcancei de fato o que eu precisava, tá bom? Resultado de enfermagem: o estado, comportamento ou percepção de um indivíduo, da família e comunidade, mensurado ao longo de um contínuo em resposta a uma ou mais intervenções de enfermagem. Então, sempre isso aqui a gente vai estar mais relacionada à última etapa do processo de enfermagem, porém, o NIC e o NOC, ele é um livro só e eles andam juntos, tá bom? A gente tem um diagnóstico de enfermagem, a gente pega o nome daquele diagnóstico de enfermagem e vai para o NIC e NOC. Dentro daquele diagnóstico, ele vai ter ali para mim, intervenções, ele vai me dar ali algumas opções de plano de cuidado, como eu posso trabalhar com aquele paciente, e vai estar relacionado ali aos meus resultados esperados, para eu mensurar ele, para eu saber se eu conseguir controlar ele ou não, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Ela foi um pouco mais rápida, porque aqui a gente está conversando para a gente ter noção do que são essas etapas. A gente precisa conhecer, por mais que nós só participemos de 3 etapas, né, que vai ser a primeira, a terceira e a última, a gente precisa conhecer todas elas, porque quando chegar ali na fase de planejamento, é o enfermeiro que faz, é restrita a ele, beleza, mas a gente pode participar relatando ali o que a gente conhece daquele paciente, ajudando como? Eu relatando o que eu sei daquele paciente, eu vou estar auxiliando ali o meu enfermeiro a desenvolver um plano de cuidados dentro daquilo que é real no meu paciente, é um sintomas real que ele apresenta, é uma característica real que ele apresenta ali de dor, entendeu? Então a gente auxilia nessa questão também aí da terceira etapa do processo de enfermagem, tá bom? Pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre diagnóstico e planejamento. Alguém tem alguma dúvida? Aqui a gente deu um ênfase bem rápido, tá? A gente aqui conheceu um pouco como se dá esse processo, como o enfermeiro vai diagnosticar, o que que é o diagnóstico, como o enfermeiro vai diagnosticar, qual a ferramenta que ele usa, né? Que é o NANDA, é um livro que nós temos acesso a ele para fazer esse diagnóstico. E logo após, quando vem a etapa de planejamento, a gente usa o livro NIC-NOC, onde a gente vai ter intervenções para aquele diagnóstico, a gente vai conhecer ali situações onde ele nos dá ali um caminho para a gente fazer, para a gente formular um plano de cuidado para o nosso paciente e desenvolver os nossos resultados esperados. Os resultados esperados, ele sempre vai pôr aí uma média de quanto tempo ele espera que o paciente apresente melhore, tá? Melhora. Por exemplo, um quadro de diarreia aguda, né? Eu vou, é o meu diagnóstico de enfermagem, eu vou procurar fatores relacionados a essa diarreia, que pode estar causando essa diarreia. Eu vou procurar características dentro ali do meu diagnóstico do porquê esse paciente está com essa diarreia. Qual é a característica que eu sei que esse paciente está com a diarreia, né? E depois eu venho aqui planejar um plano de cuidado para aquele paciente e eu vou falar que dentro desse plano de cuidados eu espero que o meu paciente ele apresente uma melhora aí dentro de 3 dias, né? Ele vai entrar aí numa soroterapia, a gente pode fazer também uma reposição oral. Ele está sentindo muita cólica, ele já passou pelo médico, o médico também colocou em uso de Buscopan. Então, tudo isso associado, né? O diagnóstico médico mais o diagnóstico de enfermagem, a terapêutica dele já está prescrita. Eu espero que ele apresente melhora dentro de 3 dias, que dentro de 3 dias esse episódio, né, de diarreia e aguda comece a cortar. Mas aí vamos supor que ele não teve melhora, ele teve um quadro persistente de diarreia,
Agora, tem presença de sangue, né? Então, aí a gente começa tudo de novo. Ele vai passar por uma avaliação médica e a gente vai começar novamente o nosso processo de enfermagem, porque talvez dessa vez ele vai precisar ficar em observação e no soro aí durante umas 24 horas. Então, o nosso plano de cuidado vai mudar, porque agora a avaliação para ele foi outra. Então, sempre tenham em mente isso, que a equipe de enfermagem, todo esse cuidado que a gente fornece aos pacientes, eles sempre vão ser contínuos, eles sempre podem sofrer alterações, tá bom? Sempre vai ser em cima daquela realidade que o paciente apresenta para a gente. Então, a gente finaliza a aula daqui hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida em relação aí do uso do livro, como é que funciona, vocês podem estar relatando aqui que agora é a hora da gente esclarecer. Alguém quer falar alguma coisa, dar uma ênfase aí também? Ok, então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Eu também queria falar com a... Débora, Oi, não sei se você vai falar do vou, trabalho vou falar agora. agora. Ah, então aqui. Beleza. Pessoal, o trabalho anterior, que era para mandar para o meu e-mail, algumas pessoas me mandaram ele feito no corpo do e-mail, e não é para fazer no corpo do e-mail. Da mesma forma que eu disponibilizei um arquivo para vocês em Word, descrevendo ali como eu quero que seja feita a atividade, né, pedindo ali a atividade para vocês. Essa atividade de hoje, ela também é para ser feita assim, tá bom? Da aula gravada, que vai ser disponibilizado para vocês para entregar até sexta-feira. Ela também é para ser mandada para o meu e-mail. O assunto do e-mail é para vocês colocarem nome e sobrenome, tá bom? E não é para me mandar no corpo do e-mail. Essa primeira atividade eu vou considerar, eu vou corrigir. Vai descontar uns pontinhos aí, mas ela vai ser corrigida, ela vai ser considerada, tá bom? Porque eu tinha respondido, conforme vocês foram me enviando as mensagens, eu fui fazendo algumas considerações para vocês, fui respondendo o e-mail de vocês, fazendo algumas considerações, algumas coisinhas que vocês precisavam consertar na atividade e solicitando também que quem fez no corpo do e-mail para pôr em Word ou então salvar em PDF e me enviar, porque isso facilita a correção. Eu vou baixar todos os arquivos para eu corrigir e fazer considerações em cima daquilo dali para distribuir a nota de vocês. Dessa vez, se não for enviado para mim no arquivo do Word, ou se você quiser salvar em PDF, como ficar da forma correta, né? Aí não vai ser avaliado, tá bom? Eu não vou corrigir dessa vez os exercícios que tiverem no corpo do e-mail. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail ou no WhatsApp. O WhatsApp, às vezes, eu demoro um pouquinho para responder durante o dia, né? Mas na parte da noite eu tô sempre ali respondendo vocês. Não me mandem atividade mais no WhatsApp, porque às vezes chega muita mensagem, meu telefone, o meu número, se tornou público, então às vezes as mensagens vão ficando lá para baixo, porque todo dia tem alguém me contatando. Então me mandem por e-mail, porque quando eu for corrigir a atividade, eu vou salvar ali no e-mail, eu vou abrir uma pasta no meu computador para estar baixando essas atividades de vocês e estar corrigindo, tá bom? Então não me mandem um. Débora, Oi. por favor, explica o trabalho, porque eu enviei o trabalho para eles agora, Uhum. né? Explica o que que você pretende com esse trabalho, porque Beleza, aí eu vou eu abrir creio ele que aqui vai também. minimizar bastante as mensagens a ti. Porque Uhum. eu sei que na hora de fazer surgem muitas dúvidas. Aí, se você puder esclarecer o que que você espera com esse trabalho, que é um estudo de caso, Uhum. explique para eles que aí eu acho que vai facilitar também. Beleza, eu estou abrindo ele aqui no computador para vocês verem, vai ficar melhor. Vocês estão conseguindo visualizar aí?
Tá, eu já vi aqui que tá. Sim. Certinho. Não, aí as Não é questões. esse, não. Não. Esse de cá. Débora, quando eu envio para eles, eu não disponibilizo em Word, É porque muitos PDF. deles, eles visualizam no telefone, e o Word é muito pesado para o telefone. Então, eu sempre disponibilizo as atividades, tanto na plataforma como nos grupos, eu disponibilizo em PDF. Beleza. Aqui eu tô abrindo no Word, tá? O que tá em arquivo de PDF para vocês tem poucas alterações, mas eu vou estar falando aqui para vocês o que que foi, o que que é, né? Vai ter uma parte aí de observação no que está disponibilizado aí no. Esqueci o nome, José, me ajuda PDF. aí a lembrar. No PDF para vocês, vai estar em amarelo, tá bom? Que é o quê? Para você não esquecer de pôr o seu nome e o seu sobrenome no assunto do e-mail, tá bom? Para que você seja identificado e receba os pontos, e que é para vocês me mandarem um arquivo em Word e não no corpo do e-mail, tá bom? Aqui, pessoal, eu coloquei assim: primeira etapa do processo de enfermagem, equivalente à coleta de dados. Aqui vai estar discorrendo para vocês o que que é essa primeira etapa, que é o histórico de enfermagem, tá bom? Aqui, diferente do outro, eu dei para vocês o diagnóstico do paciente, tá? Eu dei o nome do paciente, eu dei sintomas que o paciente relatava ali para vocês. Nesse daqui, eu não dei nada disso, porque aquele lá eu precisava que vocês admitissem o paciente na unidade de vocês. Esse aqui não. Esse aqui, o primeiro contato do paciente vai ser com vocês. Aquele período ali onde a gente chama de triagem. Que o certo seria o quê? Não só estar verificando os sinais vitais do seu paciente. Não vou estar falando aqui quais são eles, porque no estudo anterior vocês sabem quais são os sinais vitais que precisam estar acompanhando aqui, vocês vão por ele, tá bom? E no caso, vocês vão investigar, fazer uma investigação, vai coletar dados do seu paciente. O paciente chegou apresentando o que para vocês? Qual o histórico de patologias desse paciente? A queixa principal dele. Nesse aqui, vocês vão colocar, vão identificar o paciente, vocês vão colocar a idade, se ele é casado, mais ou menos aí como é o ambiente que esse paciente vive, tá bom? Vão colocar os sinais vitais desse paciente, em qual estado esse paciente chegou ali para vocês. Ele chegou lúcido, orientado, quanto tempo, espaço? Ou é um paciente que chegou ali desorientado. Porém, vocês precisam ter o que em mente? Tudo que vocês forem relatando em primeiro momento deve bater aí com a queixa que vocês também vão relatar mais à frente do seu paciente, tá bom? Eu não posso dizer que meu paciente chegou lúcido se lá no discorrer da doença do meu paciente eu vou colocar ali que o meu paciente ele chegou um pouco desmaiado, chegou inconsciente para mim. São informações que não batem, tá? Não tem como eu receber um paciente lúcido se ele chegou desacordado, porque o primeiro contato que você vai tentar fazer com ele, de bater no ombro, seu fulano, a família já falou para você o nome dele, seu fulano, acorda, tá me ouvindo, tá sentindo o quê? E ele não te respondeu, como que você coloca que ele chegou lúcido? Então, as informações do seu paciente, elas precisam casar, tá bom? Elas precisam quê? Ter coesão, como já foi falado nas aulas anteriores. Então, aqui o paciente é de vocês, vocês vão fazer o histórico dele completo, com todas as informações, com todas as coletas de dados. Dentro disso aqui, pessoal, vai entrar uma outra questão. Se o paciente fazer uso de alguma medicação, vocês vão colocar. Se é um paciente diabético, ele tem alguma dieta ali prescrita, vocês vão informar, tá bom? E não copiem e colhem da internet, porque do mesmo jeito que se acha questão, às vezes, que a gente pega da internet, se eu jogar um histórico aí que vocês copiaram e colaram, a gente também tem como ver, tá bom? Se foi plagiado ou não.
Mas os sintomas é do mesmo que o outro de dengue? Não, tá? Aquele de dengue é igual eu falei, vocês admitiram ele na sua unidade. Ele entrou ali para uma internação. Ele ficou em observação em 24 horas. Então, eu te dei todos os dados do paciente. Eu te dei o que ele tinha de sintomas. Eu te dei o diagnóstico dele já. Esse histórico de enfermagem, ele vem antes do diagnóstico do paciente, tá bom? É o primeiro contato que o paciente tem ali na sua unidade, onde você vai triar ele, você vai verificar sinais vitais e você vai coletar informações dele, tá bom? Saber se ele tem alguma comorbidade, qual é a queixa principal dele, qual é a medicação que ele faz uso. Aí vamos pôr assim que ele tá com a picada no pé, você vai saber como é que é ali o local da casa dele, né? Se ele tem saneamento básico, se tem esgoto a céu aberto, se tem lixo naquele local, para você ir identificando, tá bom? É assim que eu quero. Eu quero um histórico de enfermagem. Utilizem o slide dessa aula para vocês saberem como monta. Se vocês quiserem pesquisar exemplos também para vocês se relacionarem mais aí com essa etapa, vocês podem estar pesquisando também, porém, cada um faça o de vocês. Não copiem do colega, faça algo parecido do colega, eu vou estar avaliando isso, tá bom? Não copiem, colhem da internet, porque também vai ser passado aí no trabalhinho um aplicativo de plágio, para a gente ver aí como é que está funcionando. Então, é para vocês criarem o histórico do seu paciente. Não utilizem também o exercício anterior, onde eu dei um caso de dengue, tá? Não façam Nem nem. utilizem também o exemplo que eu dei para fazer o estudo de caso do estágio. Sim, então vocês vão ter que fazer um novo, tá bom? De dengue não pode e do estágio de vocês também não podem. E aí, no caso, é, Débora, porque eu solicitei para que eles fizessem um estudo de caso no estágio. Então, é mais ou menos o que você está pedindo, isso, né? porque Uhum. apresentavam um histórico, né? Para depois chegar-se ao diagnóstico, né? Que eles pudessem Sim, apresentar depois o diagnóstico. É justamente isso. Só porque sim, muitos deles, ao invés deles criarem uma coisa simples, sucinta, eles foram buscar na internet um estudo de caso. Não queria uma cópia. Eu queria justamente pronto, né? isso, que eles buscassem essas informações, que eles entrevistassem qualquer pessoa, né, que falassem até em Sim, 5, 6 linhas, porque isso também tem que ficar claro que o estudo, o histórico, ele não é enorme, não é todo mundo que tem um histórico de 10, 15 páginas, enorme. de Sim, uma página inteira. Às vezes o histórico do paciente, ele é simples. sim. Ele realmente é igual você falou, um histórico simples, só que precisa ter na cabeça que ele é ali sequenciado. Tem coisas que vêm primeiro e tem coisas que vêm ali seguindo aquilo dali que você iniciou, tá? Vocês têm que saber qual é o início, qual é o meio e qual é o fim. Porque na aula ela foi falada, o histórico de enfermagem ele vai ter uma introdução, tá? Ele vai ter o meio dele e ele precisa ter uma conclusão sequenciado, ele precisa ter coesão, ele precisa ter de fato ali coisas que casem uma com a outra, tá bom? Então, se vocês colocarem que ele faz uso de uma medicação da qual eu não vejo ali uma patologia para aquela medicação, perde ponto, tá bom? Até uma observação. Nos e-mails que vocês me mandaram, alguns esqueceram de coisas essenciais, tá bom? Que foi falado. Vocês precisam é, relembrar o que foi falado nas aulas anteriores. Quando você faz alguma coisa para aquele paciente, você precisa pôr algo no final daquela evolução, daquela admissão, daquele histórico, tá bom? E muita gente esqueceu desse detalhezinho, e aí vai perdendo ponto por coisas pequenas, são detalhes. Muita gente iniciou a admissão do paciente sem identificar aquele paciente, sem pôr ali as iniciais do paciente. Não é para colocar nome e sobrenome, tá escrito ali por extenso certinho. Não, são iniciais, tá? Então são coisas aí que prestem atenção nisso, porque vai ser descontado ponto também, tá? Porque eu vi muito disso na questão da admissão do paciente.
Vocês não tiveram muita coesão, não foram sequenciais aí nessa questão. Colocaram informações no início que não eram para ser feitas ali, depois vocês iam identificar esse paciente. Alguns dos sinais vitais era no final, quando você já relatava todos os sintomas, todo o diagnóstico, toda terapêutica ali daquele paciente. Então, observem isso, tá bom? Porque tem coisas assim que a gente põe no início e não no final, tá bom? É, é Débora, basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Oi. Débora, deixa eu só completar aqui mais um pouquinho a sua fala para ficar um pouquinho mais claro. Eles podem adaptar o modelo que você deu. Seguindo o modelo que você deu, eles podem adaptar, mas não uma cópia fiel, correto? O caso de dengue? Não, o caso de dengue não. Você deu um exemplo do caso de dengue, não é isso? O caso de dengue ele Sim. tem histórico. Sim. Então, aí ele Na vai verdade, se. o caso de dengue é mais um caso específico para ser tratado, né? Sim, Mas aí acho que esse histórico aqui que a gente vai fazer do paciente não seria mas interessante tem um, pegar. tem um modelo do histórico como você quer? Na aula foi passado como é a sequência dele, Ah, ok. como se constrói ele, entendeu? Pelos slides eles vão conseguir ter uma noção de como Slide se da faz. aula 6, da aula gravada. Sim, da aula gravada. Uhum. Da aula anterior, então, de hoje, das 7 horas. Isso, aham. Ok, facilita já. Ó, então é o slide 6, inclusive está na plataforma e está no grupo. Ainda tem escrito aula gravada. Slide aula gravada, dia 12/4. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp também. Porque é só para não confundir, Josélia, porque o que que acontece? Às vezes eles podem pegar questões aí de uma admissão do paciente, porém a admissão ela é uma coisa mais rápida de se fazer, é mais breve. E o histórico de enfermagem não. O histórico de enfermagem é justamente o que foi falado em aula, ele é uma coleta de dados. Então, ele busca informações passadas desse paciente, como, por exemplo, se ele tem um histórico cirúrgico, se ele já fez alguma cirurgia, né? Então, tudo isso deve ser observado. Ele faz uso de algum medicamento? Para que é aquele medicamento? Ele é um paciente cardiopata, ele é um paciente diabético, ele é um paciente hipertenso? Tudo isso é relatado nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com o paciente, tá bom? E na aula foi dado um exemplo, sim. Eu até abri aqui porque eu estava em dúvida se eu tinha colocado exemplo ou não. Eu lembro que eu dei uma sequência do que deve ter nessa coleta de dados, mas eu não lembrava se tinha um exemplo. Mas aqui no final, no último slide, tem um exemplo, sim, de uma coleta de dados. E é por ali que se faz. Ok, então. Beleza, então. É isso, pessoal. Até mais. Qualquer coisa, eu estou à disposição da turma para responder as dúvidas que vierem.